Antes de você tomar o teu assento, lá no capítulo 12, 1 Coríntios, diz assim: e a outros operações de milagres, e a outro profecia. Dentre os 9 dons, esse é um dom mais instigante. Com certeza que a igreja, não é especialmente a igreja carismática, as igrejas pentecostais, mais falam dele. Toma o teu assento. Eu sei que você tem vindo aqui participar da campanha. Algumas pessoas que não são da igreja, talvez ainda estão experimentando algo para ver se decidem permanecer em Cristo Jesus. Então eu preciso falar isso para você logo no começo. Não é? Eu quero dar essa palavra para você viver o sobrenatural. É necessário você entregar a sua vida a Jesus. É necessário você acreditar que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. É necessário você ter a fé que vai te levar a ter o seu nome escrito no livro da vida, como diz a palavra de Deus, aqueles que estão escritos no livro da vida, não é? Quando chegarem no céu, vão entrar no céu. Então é necessário isso. Se você estiver resistente para tomar essa decisão, eu quero encorajar você hoje, durante o culto, durante a palavra, no momento que nós vamos dar essa oportunidade para você, entregar a sua vida para Jesus, porque não esqueça aquilo que Deus está te dizendo, o que Ele te falou durante essa campanha, e Ele quer agir na sua vida, mas você precisa ter Ele como seu Senhor e Salvador. Irmãos, hoje é o dia do dom da profecia, e esse dom tem estado em primeiro lugar em várias igrejas, e inclusive na igreja de Corinto, mais do que qualquer outro dom do Espírito. Outro dia eu falei sobre o dom de discernimento do Espírito, parece que ninguém cita ele, mas o dom de profecia todos citam, não é? E esse dom, ele é extremamente importante. Portanto, nós temos que verificar à luz da palavra de Deus. Então escuta, crente, nós vamos aprender profundamente sobre os dons na nossa escola de dons, que eu vou lançar hoje com os irmãos. Vou falar de como é que vai funcionar. Então lá nós vamos aprender profundamente. Tem muitas coisas para serem aprendidas sobre o dom da profecia, que eu preciso ensinar os irmãos através da palavra, falar com os irmãos. Bom, nós estamos aqui em boa companhia, pois a profecia era o dom que o apóstolo Paulo queria que todos os irmãos de Corinto tivessem. Em 1 Coríntios capítulo 14, no seu primeiro versículo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo não se enganou, porque ele foi orientado pelo Espírito Santo. Me parece que inclusive que o dom da profecia, pelo próximo versículo que eu vou ler, inclusive, faz muito justo que a gente entenda que ele é um dom que causa um efeito muito grande. Não é um efeito muito importante na igreja, porque Paulo disse assim, que todos profetizeis. Ele não pediu para se levantar uma pessoa com dom de profetizar, mas ele diz assim, que todos profetizeis. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então, se ele está dizendo isso, me parece que é uma coisa muito importante. Quando a gente diz que todos deveriam ter tal coisa, aquilo é muito importante. Todos deveriam ter uma casa, então a casa seria algo muito importante. Todos deveriam ter uma família muito boa, então família é uma coisa muito importante. Você está entendendo ou não? Então quando Paulo diz que todos profetizeis, me parece que isso é algo muito importante, de extrema importância, que inclusive coloca todos no mesmo, como diz o pastor Jorge, no mesmo balaio, no mesmo momento, no mesmo propósito. Posso falar uma coisa? Você não vai ficar ofendido? Tem crente aí ou não? Espero que continue tendo depois que eu vou falar. Eu acredito que o dom de profetizar acaba com as fofocas dentro da igreja. Acaba. Não é acaba com falar algo de um ou de outro, porque um fez tal coisa, aí o outro fez tal coisa. Acaba as críticas. Por que Paulo falou para a igreja de Corinto, que sofria com muitas coisas?
Eu gostaria, ele está dizendo que todos profetizeis. Eu quero que você anota isso. Profetizar é usar a palavra que Deus te deu para abençoar a vida de alguém. Escuta, de novo, põe aí. Profetizar é a palavra que Deus te dá para que o corpo de Cristo seja edificado. Então escute, para abençoar a vida de alguém, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então vem comigo, irmão. Se você falar qualquer outra coisa, que você promova uma divisão, que você promove uma contenda, porque você comenta sobre a vida de... Vamos concordar com uma coisa, irmãos? A coisa ruim, ela vai mais rápido que a coisa boa. Parece que as pessoas estão mais aptas para falar algo ruim do que algo bom. Mas nós não somos todas as pessoas. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então Paulo usa com toda a convicção e com toda a verdade essa palavra, que todos profetizeis, porque a função de um filho de Deus não é falar mal de alguém, observar um erro do outro, é falar palavras proféticas que vai ajudar o outro que caiu a se levantar, para que ajudar o outro que errou, que não erre mais. Nós profetizamos sobre aqueles que fizeram mal a nós, para que nós oremos por eles, profetizamos para que eles mudem de atitude, para que não façam mais mal a ninguém. Nós não xingamos, nós não falamos palavras de ofensas, nem malditas, porque da boca do Filho de Deus não pode sair, a não ser palavra de bênção. Está até difícil dar um aleluia, né? Mas tem crente aí, irmão. Tem alguém que pode dar um aleluia por isso, dar um glória a Deus por isso. Palavras de bênção que vão edificar alguém. A partir de hoje, você municie, você blinde a sua voz, para quando você abrir a boca, você dizer palavras que vão trazer glória a Deus, e vão abençoar a vida de alguém, vão edificar o corpo de Cristo, vai trazer a unidade no corpo de Cristo, vai trazer o amor no corpo de Cristo, vai trazer a generosidade no corpo de Cristo, vai trazer a bondade no corpo de Cristo. Tem crente aí? Vai trazer alegria no corpo de Cristo, vai trazer força no corpo de Cristo, vai trazer unção no corpo de Cristo, vai trazer o ambiente para que coisas sobrenaturais aconteçam no corpo de Cristo. Diga aleluia. 1 Coríntios 14, 31. Eu li o primeiro versículo do capítulo 14, que diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14, 31 diz assim: porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Essa palavra consolado vem do Consolador? Faz sentido para você ou não? Porque quando nós damos uma palavra, a pessoa é consolada por quem? Por você? Pelo Espírito Santo. Você precisa entender que quando você profetiza, tem que haver uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que fortalece os cristãos num bom caminho. O Espírito Santo que levanta uma pessoa que caiu e coloca ela... Tem crente aí, irmão, por favor. Coloca a pessoa de pé. Você está entendendo? Quando eu falo uma palavra profética sobre a vida de alguém, é necessário, é importante, é fundamental que haja uma manifestação do Espírito Santo. A pessoa sai de lá e diga assim: ah, Deus falou comigo. Ele me confrontou daquilo que eu estava fazendo, para que eu mude de atitude, comece a fazer outras coisas. Ele me levantou, eu caí, mas Ele me colocou de pé, porque Ele é aquele que me perdoa. É o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem algum crente aqui nessa casa hoje para dizer um aleluia por isso? Pensa numa família, dentro de casa, porque se você não for isso dentro de casa, na igreja, falsidade. Pensa um crente, uma família assim, profética. O texto está dizendo assim: porque todos podereis profetizar. Então significa que uma criança dentro da minha casa pode profetizar. Você acredita que a minha esposa, pode falar o que você quiser da tua esposa, mas a Bíblia está dizendo que ela pode profetizar.
Você pode falar o que você quiser do teu marido. Ele pode ser, mas a Bíblia está dizendo. Eu estou falando de cristão, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Ele pode, tem crente aí, irmão? Tem crente, pode profetizar. Então você imagina o ambiente de uma casa. Que o marido chegou em casa todo abatido por os problemas que ele viveu, ou às vezes pelo serviço que ele perdeu. Ele chega em casa e encontra uma mulher profetiza. Ela levanta a mão e começa a falar palavras de empoderamento, de força, de fé. Ela começa a dizer: marido, você é um homem de Deus. Deus cuida de você. Eu profetizo sobre a sua vida que dias melhores virão. Marido, você vai crescer com essa experiência. Marido, Deus está me dizendo que você é homem de Deus. Ele está tratando com você. Ele é o Senhor da sua... Tem crente aí, irmãos? E é o contrário, a mulher fazer a mesma... O marido fazer a mesma coisa com a esposa. Quando ele chega em casa, ele dá palavras poderosas, os filhos para os pais para os filhos. Se tem alguém que quer viver isso, diga amém. Você quer viver isso na igreja? Começa em casa. Você quer viver isso na igreja? Começa a viver isso no meio onde você vive. Tem muita gente que te afronta. O diabo usa para te afrontar. O diabo usa situações para te afrontar. Para afrontar a sua fé. Levanta tua mão profética. Você sabe que o profeta, pode levantar. O profeta, ele chega para mudar uma realidade. Anota isso, crente. O profeta chega, aquele que profetiza, porque uma coisa é ser profeta, outra coisa é ter o dom de profecia. Você pegou ou não? Uma coisa é ser profeta. Não confunda aquilo que é profeta e dom de profecia. Mas escuta aqui, quando você chega, você que tem um dom de profetizar, você chega num local, não é para que aquela situação se permaneça a mesma, tem que mudar. Talvez você está vivendo um tempo difícil no seu trabalho, porque você não levantou ainda a mão de quem profetiza. Você concorda com... Tem gente que concorda com um monte de coisa que não deveria concordar. Tem gente que sai mal do ambiente de faculdade, de escola, porque só ouve um monte de coisa ruim. Levanta a mão e profetiza paz, profetiza alegria, profetiza o ambiente do amor de Deus, profetiza coisas sobrenaturais. Você vai profetizar o quê? Você tem que profetizar aquilo que Deus gostaria. Então você levanta sua mão e começa a falar. Muda a realidade. Você vai trazer o ambiente para que Deus torne a realidade aquilo que não existe. Você vai mudar uma situação, você vai mudar um ambiente. Cristão que chega no local escuro, tudo acende, porque Ele é luz. E Ele é luz como? Pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então anota uma coisa. Você quer usar a boca profética? Leia a Bíblia. Você vai usar muito texto bíblico para trazer a realidade aquilo que não existe. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você faz isso, Deus usa naturalmente essas palavras. Diga aleluia, crente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 e 33. Diz assim: os espíritos dos profetas, está no plural, mas eu posso usar o singular. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Eu vou repetir esse texto, que ele era para pregar só ele. Os espíritos dos profetas, ou seja, vou usar o singular para tratar com você. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele está dizendo assim: eu sou responsável para trazer um ambiente de paz. Aonde eu estou, e o espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque quando você ouve uma coisa e você quer reagir com o seu sentimento equivocado, um sentimento do velho homem, você quer reagir como velho homem, você quer reagir com uma atitude que todo mundo tem, não é? Um dia o cidadão passou na frente do teu carro e ele bateu no teu carro, tem um espírito lá do velho homem que quer se manifestar, quer brigar, quer puxar os seus direitos e faz um estardalhaço, então você deixa de ver algo poderoso. Então a Bíblia está dizendo assim: o espírito do profeta é sujeito ao profeta, então você coloque o seu dom de profetizar acima do seu espírito. Alguém está entendendo? Acima de quem você é. Quando vem um afronto contra você, mulher
entre marido, você tem que colocar o espírito do profeta sujeito ao profeta. Aí você vai lá e age não conforme o seu espírito do velho homem. Você começa a agir com o Espírito Santo que está sobre a sua vida, porque você é crente, tem o nome escrito no livro da vida, e você tem já a oportunidade. Você pode ver, todos nós podemos viver, meu irmão, o ministério, o dom de profecia, todos nós podemos viver. Aí, como é que nós vemos isso? Através do Espírito Santo. Alguém está me entendendo aí? Através do Espírito Santo. Quem vai agir não é o velho homem. Fica quieto aí, velho homem, porque quem vai agir é o espírito de profeta, que é cheio do Espírito Santo. E eu vou trazer uma palavra que vai mudar uma realidade. Você quer entender uma coisa? Todos os dias da sua vida o diabo está te afrontando para você viver o velho homem. Todos os dias. Todos os dias. Ele afronta em casa, ele afronta na escola, ele afronta no serviço, ele afronta no mercado, ele afronta. Um dia teve um irmão nosso que não está mais aqui, teve um irmão nosso que um dia foi num mercado, num supermercado, não vou dar o nome dele, que não é necessidade, mas eu estou contando para a gente entender. Ele disse que chegou assim, estava esperando tanto tempo uma vaga para ele estacionar num supermercado. E aí quando ele estava parado, esperando, e aí o carro saiu, aquele cidadão simpático, sabe aquela gente boa que passa na frente de todo mundo? Coitado, né? Tinha pressa. Talvez ele é uma autoridade, a gente não estava sabendo. Mas ele passou em frente àquele irmão e estacionou o carro. E aí o irmão, desprovido do dom de profetizar, ele... Pronto, falei. Aí ele chegou lá e falou: o que você está pensando? Se ele só não puxou o punhal porque ele estava sem. Ei, o que você está pensando? O que está acontecendo? Você não viu que estava aqui? O cara não quis nem dar bola. Ele entrou para brigar com o rapaz. Gritou no meio. E estava com a camisa ainda. Tem crente aí? Não estava não, irmão. Não tinha aquela camisa naquela época. Mas ele viu? Ele podia ser identificado. O cara da casa de Deus fazendo esse escândalo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que manda na tua vida? O teu espírito, do velho homem? Ou o Espírito Santo, que trouxe sobre a sua vida o dom de profetizar? Quem é que manda na tua vida? Então por que você fala coisas que não deveria ter falado? Aí depois você fala: me arrependi. Que bom, né? Ainda bem. Viu? Por que você fala o que você fala? Posso contar uma coisa para vocês? Não sei se eu conto isso aqui não. Não é? Não sei se eu conto. Mas eu não vou contar nem o nome, nem a função, porque é capaz de alguém descobrir. Mas assim, uma pessoa veio falar comigo, falou: pastor, me perdoa. Um homem grande, irmãos. Da minha infância ele era muito grande. Falou: me perdoa. Eu não sei porque eu fui tão rude, que eu falei palavras tão difíceis, tão grosseiras. Ele já tinha, quando ele falou isso para mim, ele tinha 78, 79 anos. Ele morreu talvez uns 3 anos depois. E eu fui no velório dele, e eu e o Clésio, meu irmão, cantamos no velório dele. Porque a gente conhecia ele desde a infância. Ele se encontrou comigo e disse: eu tenho tanta alegria de ver você e o Clésio pregando, sendo pastores. Me dá uma alegria, mas eu preciso pedir perdão, porque eu fui muito rude com vocês. Fui muito duro, eu não deveria ter sido duro e rude assim. Feliz o cristão que se arrepende. Mas irmão, muda agora. Muda agora. A palavra de Deus está te confrontando. Mude agora. Tem crente aí ou não? Eita glória. Profecia vem do grego profeteia. Parece profetada, né? É a habilidade para transmitir instruções de Deus, para exortar, edificar e consolar o corpo de Cristo. São mensagens dadas pelo Espírito Santo, sem que a pessoa tenha meditado antes, sentido, não, Deus dá na hora certa. Muitos, por não entender esse dom, abrem brecha para que opere neles um espírito do engano, o espírito humano, pois confundindo este dom de profecia com o ministério de profeta,
acabam por trazer profetadas, está no meu texto aqui, acabam por trazer profetadas, eles confundem, e na verdade, tendo em vista que o homem é falível, as profecias devem ser julgadas, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Porque se tem um dom que pode entrar alguns sentimentos equivocados, é o dom de profecia. Profecias nunca são contrárias, anote isso por favor, aos ensinamentos bíblicos. Eles nunca são contrários aos valores e princípios divinos registrados na palavra. Eles nunca são contrários aos ensinamentos bíblicos e nunca são contrários aos valores cristãos, aos princípios divinos que você encontra nas Escrituras. Tem crente aí, diga amém? Também, dons proféticos também não agem contra a estrutura eclesiástica. Ela respeita, isso é muito importante, porque talvez alguém bata a mão no peito e diz assim, Deus falou comigo. Se tem uma coisa que Deus é de ordem. Então ela não confronta os ensinamentos bíblicos, não confronta os valores e princípios divinos, não confronta a estrutura eclesiástica, a ordem do que Deus colocou sobre uma igreja. Nós precisamos tomar cuidado com profecias e palavras de sabedoria, é muito importante. Irmãos, nós estamos debaixo de uma liderança, debaixo de uma estrutura eclesiástica. Tem alguém me entendendo aí? Por que isso, irmãos? Porque o ministério de profecia traz paz, traz alegria, traz crescimento. Escuta, eu vou repetir o que eu disse no começo. Todos, de acordo com a palavra, podem profetizar. Na verdade, de acordo com Paulo, ele está dizendo assim, melhor que todo mundo profetiza. Fica imaginando Paulo chegando na igreja de Corinto. Eu já falei o que era a igreja de Corinto hoje, era uma baderna. Tudo Coríntios. Tudo Corinto. Você já viu Corinto de hoje? Já viu? Eles lá no local, lá não sei o que, era uma bagunça. É impossível não mexer com o pastor Roberto. Mas é corintiano, é assim mesmo. Vamos lá. Irmão, vem comigo aqui. Você imagina, ele chegou numa igreja que estava uma bagunça em todas as áreas. Se tinha naquela cidade um lugar onde tinha prostituição, o que o povo da igreja estava falando? Você viu o fulano que foi lá? Botava no WhatsApp da época, né? Botava lá nas redes sociais da época. O que você acha que eles falavam? Paulo falou, pelo amor de Deus, meu Senhor, que todo mundo profetize aqui. Porque se não profetizar, a disseminação de coisas ruins vai acontecer. Então é importante que todo mundo profetize. É muito bom. Então vou dizer para você, todo mundo pode, não deve profetizar. É diferente você ser profeta do que profetizar. Ter dom de profecia. Tem crente aí, irmão? Tem algum crente aí? Tem alguém que bateu o palmo aqui? É isso aí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O proveito para todo mundo, para você que profetizou e para quem recebeu. Não é só para quem recebe. Então, quando você for entregar uma palavra profética para alguém, você vai ter que ser abençoado. É proveito para você. De que forma? Meu irmão, eu vou com tanto amor, com tanto zelo naquilo para entregar algo para alguém que vai trazer edificação, que vai trazer um ambiente poderoso, que você vai criar esse ambiente na hora que você entrega uma palavra para alguém. Então, você precisa entender que isso vai fazer muito bem para quem recebeu, mas vai fazer muito bem para você também. Você sabia que o dom de profecia é o dom que mais confronta a gente? Você quer saber por quê ou não? Porque você vai falar algo para alguém que você está precisando viver. Você não profetizou para você, profetizou para alguém, e Deus fala, mas Deus tem que falar isso mesmo. Fala, filho. Mas e eu? Eu estou falando com você também. Você chega para alguém e fala assim, irmão, Deus ama tanto você que falou para você amar mais a sua esposa.
e você não está vivendo bem lá em casa. Tem crente aí? Não? Tem algum crente entendendo o que Deus está falando nessa noite? Eita glória! Você vai ser confrontado, porque são palavras de princípios divinos que vêm lá do céu. Toda palavra que vem do céu te confronta. E eu já ouvi palavras proféticas sobre a minha vida que me confrontou, que hoje eu estou entendendo ela. Hoje eu estou entendendo. Hoje está fazendo diferença para a minha vida. Então nós precisamos entender que isso precisa confrontar a gente. Confrontar a nossa vida. Porque como nós aprendemos durante essa campanha, nós aprendemos que os dons espirituais primeiro mudam a vida de quem está recebendo os dons espirituais. Se não mudar a tua vida, meu irmão, não vai ser proveito para você, vai ser só proveito para um outro. E a palavra diz assim, é que é para um fim proveitoso. Para quem? Para todo mundo. Tem crente aí? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O bem que... Perdão, vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Porque quando você fala uma palavra para alguém, o seu ouvido é o mais próximo da sua boca, você que ouve primeiro. Você come daquele fruto que você está entregando. Você come dele. Por isso, crente, tome cuidado com o que você fala de um pastor, de um líder, de um membro comum da igreja. Se você passou de carro e viu um membro num bar tomando um copo de cerveja, ora por ele, profetiza sobre a vida dele. Chega na igreja assim, ô irmão, te amo, profetizo, que Deus está te trazendo um tempo bem poderoso, que você vai crescer, você vai abandonar muitas coisas na tua vida. Você não precisa nem falar da pinga, da cerveja, mas você vai abandonar muitas coisas, porque Deus te ama, Deus tem propósito sobre a tua vida. Tem crente aí ou não? Se tem crente, dá um grito de aleluia. Por quê, pastor? Porque você come desse fruto que você entrega. Pensa num dom importante que vai impactar você, porque quando você fala, você come daquilo que você está falando, está na Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Talvez você não esteja entendendo porque você está passando, porque você tem falado tanta coisa ruim que você está comendo daquilo. Quem é a pessoa que é mais prejudicada? Você. Talvez a pessoa que recebeu a palavra falou, que benção, Deus falou comigo, vou mudar. E você está comendo aquilo. Tem crente aí? Estou terminando. Tem um livro incrível aqui, uma história incrível. Vou dar poucos princípios para vocês sobre isso. Ezequiel 37. Quando a gente fala em profecia, a gente lembra muito do Ezequiel 37, porque nos ensina muito. E eu vou terminar a minha fala com esse texto aqui. Diz o texto de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Você presta atenção que o Espírito do Senhor leva o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Diz o texto que ele colocou o profeta no meio dos ossos, do vale dos ossos secos. Está entendendo? Quem está entendendo? No meio do vale dos ossos secos. E ele mandou andar em volta do vale dos ossos secos. Você precisa entender que para Deus falar com você, você precisa entender uma realidade que está acontecendo. Faz muito sentido Deus te usar naquele ambiente que você está entendendo o que está acontecendo. Tem alguém crente aí? Ó. Faz muito sentido. Então veja bem, se você não estiver no meio, Deus quer usar quem está no meio. Deus te usa na classe de escola onde você trabalha, é lá, é seu. Ele não vai me usar, não vou chegar lá no meio lá no meio da tua classe e vou começar a ter uma palavra profética. Não, ele faz questão de usar no meio. Você sabe a dor, você sabe o cheiro, você sabe o estrago, você sabe o que está acontecendo, você viu com seus olhos, você experimentou,
Quando você está no meio da tua casa, na tua casa é o ambiente mais propício, porque você está lá dentro. Você percebeu, você viu o que está acontecendo. Você está entendendo o que está acontecendo, qual é o problema. Às vezes você é jovem e está vendo o que está acontecendo com o teu pai, com a tua mãe. Não critica nem teu pai que estiver mais errado, ou se sua mãe estiver mais errado. Não é o tempo de criticar, chegar, pai, para com isso, você está sendo injusto com a minha mãe. Nada disso, levanta a tua mão e profetiza sobre o seu pai, porque você está no meio, você está lá e você sabe o que está acontecendo. Você vai entregar exatamente o que Deus quer que você entregue. Deus só podia usar o profeta Ezequiel porque colocou ele lá no meio. E você precisa entender que Deus te colocou no local para você profetizar naquele local. E fica sabendo uma coisa, Deus te colocou na casa de Deus para você profetizar sobre a casa de Deus. Profetiza sobre a minha vida. Eu tenho tantos defeitos, irmão. Se você começar a falar deles, você não tem tempo para outra coisa. Não é? Você vai ter um tempo, esse pastor que fica falando só, tem crente aí, não aguento mais isso. E ele é tão chato que ele mandou fazer camiseta, tudo, caneca, eu vou lá e ainda compro e ponho na minha casa. Profetiza. Porque quando você profetiza, você torna a realidade. Se você quer um pastor melhor do que eu, profetiza, porque eu fico melhor do que eu sou. Simples assim. Se você quer uma igreja abençoada, quer uma igreja cheia de graça, quer ver o sobrenatural, profetiza isso. Começa a profetizar a partir dessa campanha todos os dias. A minha igreja vai viver o sobrenatural. Vai ver os dons sobrenaturais. A nossa profetiza. A casa de Deus vai ensinar sobre dons sobrenaturais. Eita glória! Nós vamos ter uma escola de dons sobrenaturais que vai alcançar nações. Pessoas virão de outro país para vir aqui, sentar aqui entre nós para entender o que é dom sobrenatural. Nós temos história, nós temos no DNA e nós vamos viver isso aprendendo na palavra de Deus. Então eu profetizo que a casa de Deus vai ser referência para outras nações sobre dons sobrenaturais. Profetiza que as crianças vão entrar no ambiente, elas vão crescer no ambiente sobrenatural. Para elas vai ser mais natural, porque elas estão vivendo e vivenciando isso. Tem crente aí, irmão? Profetiza, crente! É muito fácil falar mal do motorista de ônibus, mal da entrada da igreja, mal não sei do que, é muito fácil, porque todo mundo erra. Mas palavra profética é para quem é filho de Deus. Filho de Deus. Ele continua, tem tanta coisa aqui. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Primeira coisa. Segunda coisa, perdão. Você precisa acreditar que Deus tem todo o poder para mudar aquela realidade. Senão você nunca vai abrir uma boca profética. Quando ele olhou e falou assim, Deus, tu o sabes, ele sabia que toda a resposta, tudo estava nas mãos do Senhor. Tem crente aí? Ele sabia que estava tudo na mão dele. Então, pegue isso. Se você não acreditar que Deus pode mudar aquela realidade, você não tem autoridade para dar uma palavra profética. Se você tem certeza, Deus, eu estou profetizando o que minha casa nunca viveu, o que os meus pais nunca viveram. Eu profetizo, Deus, que nos próximos dias vai mudar isso aí. Se você não acreditar nisso, você não tem autoridade para orar. Porque quando você profetiza, você percebe, eu vou terminar aqui. Eu tenho muita coisa para falar, irmão. Mas eu vou falar na escola de dons. Eu teve um insight um dia, acho que eu falei para vocês. Eu tive um insight um dia, eu falei, meu Deus, eu tive esse insight lá no monte, orando. Você tem que entender que tudo vem pelo poder da palavra. Como é que as coisas aconteceram todas elas? Quando Deus disse assim, haja. Pega comigo, igreja, para eu terminar. Haja luz. Quando ele falou, haja luz, a luz começou a correr a 300 mil quilômetros por segundo. E não parou até hoje. E tudo veio à existência. Talvez, você acha que Deus não podia fazer assim, ó, apareça tudo, universo, planeta Terra, tudo, pá. Acho que ele poderia, e tudo ia acontecer. Mas ele me deu a entender que isso é um processo, que os processos são importantes, e que eles vão acontecendo de acordo com a palavra dita. Quando Deus disse assim, haja luz, tudo aconteceu.
Então, quando ele disse uma palavra, tudo veio à existência. O que não existia veio à existência. E continua isso acontecendo, porque a palavra dele continua ecoando no universo. O universo está em expansão, de acordo com o que dizem os cientistas, está em expansão. A gente não conhece nada do universo. Nem os cientistas conhecem o tamanho do universo, que tem um universo não conhecido ainda. Tem crente aí ou não? Aí ele pega o profeta Ezequiel, põe no meio de um vale dos ossos secos, fala assim: Ezequiel, profetiza. O que é, Jesus? Profetiza. Você crê que eu posso fazer alguma coisa? Tu sabe, Senhor. O Senhor sabe tudo. Então profetiza. Ele levantou e profetizou. Ossos secos, revivei. Diz o texto que foi um monte de barulhinho, ossos com ossos se achando. Não imagina-se ossos de um monte de gente jogado num vale. Então os ossos se curando dessa mão. Tem um monte de ossos igual o meu assim dentro. Imagina todos os ossos correndo atrás. Aquele ossinho mais pequeno do ouvido lá estava correndo lá atrás. Toda a minha costela correndo. Você está entendendo, crente? Tem alguém entendendo? Deus vai construindo. Você precisa entender que toda a palavra profética tem o poder de trazer a existência com aquilo que você fala. Então, se Deus falou, age e tudo aconteceu, ele chega ao profeta e fala: profeta, fala, profetiza. Ele está dizendo assim que o meu poder da minha fala. Eu tenho um poder, é o poder nas minhas palavras. Há poder nas minhas palavras. Quando eu falo como cristão, como dom profético ou como um profeta, eu estou dizendo assim: vai vir a existência, o céu se move, né? Os anjos se movem, o céu se move. Eu acredito nisso, irmãos, que tudo se move, porque foi um profeta com uma voz profética que vai trazer glória ao Senhor, vai abençoar as pessoas. Eu vou trazer a existência. Então ele move o impossível, o inimaginável. Aí aqueles esqueletos ficaram em pé, cada um certinho, com o seu osso no lugar certo, no corpo certo, ou no esqueleto certo. Aí ele pediu: vem carne, vem nervos e tudo. Agora não tem vida, profetiza a vida. E veio um sopro divino e todo o exército tornou a viver. Você precisa entender isso, que você tem uma boca poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. Você precisa crer nisso. E com certeza, por causa disso, você vai trazer mais temor. E eu queria experimentar isso agora. Tem crente aqui ou não? Fica em pé então, crente. O que nós vamos fazer? Nós vamos profetizar. Tem crente aí, irmão? Pastor, mas estou com medo. Não fica não. É igual uma criança que começa a aprender a falar. Eu tenho certeza que alguém já está tendo na sua mente que ele vai falar. Mas eu quero que você profetize uma coisa só. Profetize sobre a casa de Deus. O que vai acontecer esse ano na casa de Deus. O que vai acontecer na tua vida para que Deus faça aquilo que você está pedindo. Perdão, aquilo que você está profetizando. Não tenha medo de usar a palavra profética, eu profetizo. Então lembra, eu vou dizer, é uma diferença de quem é profeta. É uma diferença de quem tem o dom de profetizar. Então todos podem ter o dom de profetizar. Profeta é uma outra área. Todos podem ter o dom de profetizar. Tem crente aí, irmão? Alguém grita uma coisa que você gostaria para a casa de Deus? Tem ninguém? Milagres, quem que gritou aí? Milagres, quem mais? Oi? Ele profetizou para a gente comprar o quarteirão, é isso, irmão? Terreno do lado. Profeta, quem mais? Eu profetizo curas? Quem mais? Vai profetizar que vai dobrar os ônibus, quem mais? Vai salvar mais pessoas, tem crente aí, não? Eu quero ouvir. Oi? Internacional. O que é internacional? Casa de Deus Internacional. Eita, vamos abrir em outro país então. Tem alguém aí? Avivamento. Eu profetizo um avivamento. Estou ficando nervoso. Eu não ouvi. Profetiza que nós vamos ter o prédio para a escola, que a igreja quer abrir. Quem falou aqui? O que você falou?
Eu profetizo pessoas profundamente apaixonadas por Jesus. Tem crente aí? Tem alguém falando aí? Quem mais quer falar? Profetizo a expansão da igreja através das extensões. Quer mais? Oi, filha. Saúde para todo mundo. Eu profetizo. Quer mais? Eu profetizo obras missionárias. Quer mais? Tem crente aí, irmão? Vai falando, vai falando. Eu profetizo unidade na igreja. Eu profetizo comunhão. Eu profetizo uma igreja cheia de dons sobrenaturais. Eu profetizo uma igreja de homens e mulheres fiéis ao Senhor na contribuição. Eu profetizo que as famílias que chegarão aqui serão prósperas, serão abençoadas, serão cheias do Espírito Santo. Quer mais? Quer mais? Quer mais, crente? Levante a voz, comece a profetizar. Profetiza sobre a liderança, profetiza sobre os pastores, anda pela igreja e vai profetizando, profetiza sobre os membros, profetiza sobre as famílias. Aqui vai ser referência de família, aqui as crianças serão empoderadas desde a infância para viver os dons sobrenaturais. Eu profetizo, aleluia, Pai bendito, que aqui será o lugar onde as pessoas encontrarão respostas para a sua vida, para os seus problemas, Pai. É a casa de Deus, aleluia. Eu profetizo, crente, eu profetizo, Pai, que através do louvor pessoas serão curadas, serão salvas, Pai. Eu profetizo, vai, crente, profetiza, levanta a sua voz e vai dizendo palavras proféticas, vai dizendo coisas que você deseja. Eu profetizo pastores cheios da unção, da revelação da palavra, uma palavra profunda. Vai, crente, vai, crente. Deixa só. Vai, crente, vai, crente. Grita aí, meu irmão, grita aí, crente. Cadê os jovens gritando aí, jovens? Com boca profética, abre a boca. Deixa eu fazer essa pergunta. Alguém sentiu vontade de falar para alguém uma palavra? Alguém ficou com vontade disso? Vai lá e fala. Rapaz, você é um profeta, hein? O que você falou? Não sei se você acredita na profecia de Emael, eu acredito. Ele falou assim: eu profetizo que todos que estão aqui vão ser abençoados. Se eu fosse, eu concordava, mas concordava com fé. Vou dizer até de novo. Ele está profetizando assim, que todos vão ser abençoados. Não quer pegar a tua bênção, nem pegar a tua bênção. Vou dizer de novo. Ele está dizendo assim, eu acredito que ele falou, que todos aqui sairão desse encontro abençoados. Ah, crente! É forte, hein? Fala, filho. Ela falou aqui: eu profetizo que os filhos dos irmãos aqui da igreja, dos servos do Senhor, vão voltar para a casa de Deus. Alguém quer vir falar mais alguma coisa aqui? Ela está dizendo assim: eu profetizo que os maridos que não frequentam a casa de Deus vão começar a frequentar a casa de Deus. Eu profetizo que os jovens da casa de Deus vão impactar as faculdades, as universidades, vão trazer bênção naquele lugar. Aleluia, as faculdades vão ser transformadas pelo poder de uma palavra. Aleluia. Tem mais alguém aí que está afim de falar algo? Eita, agora eu estou nervoso aqui. Ei, fala, filho. Ela, irmã, você não está entendendo o que você está falando, filho. Uau! Ela profetizou assim: eu profetizo que os sonhos do pastor serão realizados, que a nossa casa, a casa de Deus, vai ser a igreja que mais adota crianças no Brasil.
Ah! Começa, irmã, vai adotar uma criança. Começa, vai adotar. Tem alguém mais? Quer vir aqui perto falar? Tem alguém da galeria que quer falar alguma coisa? Pode falar que eu vou ouvir aqui. Tem alguém... Quem que gritou mais dizimista aí? Tamo junto, irmão. Ó. Ele gritou assim: mais dizimista na casa de Deus. Ele está dizendo: eu profetizo que o culto online vai alcançar milhões de pessoas. Ele está profetizando sobre a casa de Deus, que vai ter um Natal solidário e vai abençoar centenas de famílias na Redondeza e na cidade de Jundiaí. Tem crente aí? Eita glória. É nóis. Ela disse: eu profetizo que nós vamos ter crianças que vão ser intérpretes de língua. É. Ela está dizendo assim: eu profetizo que mulheres que não podem gerar filhos vão gerar filhos. Ó, escuta assim, a palavra profética está dizendo assim: mulheres cujos médicos não disseram para elas que elas não podem gerar filhos, elas vão gerar filhos. Tem crente aí? Uau, ela disse assim: eu profetizo que a casa de Deus vai ter muitos braços para alcançar as necessidades de muitas pessoas. Tem crente aí, mano? Que isso? Uau, ela está dizendo assim que a casa de Deus vai ser conhecida em Jundiaí pela manifestação do Deus do sobrenatural. Tem crente aí? Vai igreja, vai igreja, vai igreja! Uau! Ela está dizendo assim: eu profetizo que o nosso Ministério do Louvor vai trazer músicas lá do céu, do trono da glória de Deus. Vai trazer aqui para a terra! Pega a palavra aí, alguém, pega aí pela internet aqui. Ele profetiza que hoje, agora, casamentos estão sendo restaurados. Crianças querem profetizar. Ela está profetizando assim: novos membros e muitos batizados. Oi? Ele profetiza que os dons serão derramados sobre a igreja, vários dons. Ele profetiza pega aí, irmão, novos membros. Eita, ele está dizendo assim: eu profetizo que o grande avivamento que Deus está derramando e vai derramar nessa igreja vai alcançar nações. Ela profetiza que o diabo não entra aqui. Quem entrar aqui já está liberto em nome de Jesus. Ela está usando mais do que eu ainda. Ela está dizendo assim: eu profetizo que as crianças da casa de Deus, quando chegarem lá, vão impactar as escolas onde elas estão também. Tem crente! Opa, quem é empresário aí, empreendedor, levanta a mão. Ela está dizendo assim: eu profetizo que vocês vão ter um tempo de muita prosperidade, porque a casa de Deus vai crescer tanto que vai precisar de vocês. Tem alguém que entendeu o que Deus está fazendo? Profetizo que o Monteiro é nosso. Irmãos, alguém está entendendo o que Deus está falando? Quem aprendeu hoje, levanta a mão e diga aleluia. Então fecha os teus olhos um pouco. Todo mundo fecha os teus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que não fez ainda uma oração de confissão? Levanta uma de suas mãos. Quem gostaria de fazer uma oração de confissão?
Superabundância nas ofertas e nos dízimos. Alguém profetizou aí. Amém, amém, amém. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se tem alguém, levante sua mão. Vamos orar, igreja. Você vem aqui pertinho de mim. Tem mais alguém? Vamos orar, igreja. Tem alguém que está aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Você viveu uma campanha, vem para cá então. Vem para cá comigo. Você que levantou a mão, vem para cá. Tem mais alguém? Vamos orar, igreja, vamos orar? Vê alguém que está do teu lado aí. Você pergunta se ele já entregou a vida para Jesus. Se não, entrega hoje. Você não está entregando para uma igreja, está entregando para Jesus. Para você viver experiências sobrenaturais, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Vem. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Lá na galeria tem alguém que quer entregar, vem para cá. Vem. Pergunta se tem alguém do teu lado que quer entregar a vida para Jesus, vem. Vem pertinho aqui do pastor. Vocês que estão aqui jovens vão orar pelas pessoas. Tem mais alguém aí? Vamos orar, igreja. Eu estou te esperando, porque eu sei que é uma decisão complicada, difícil. Mas eu estou te esperando. Tem gente descendo da galeria, nós vamos esperar. Tem alguém que quer sair do seu lugar e dizer, eu entrego a Jesus. Tem alguém que está desigrejado, né? Está querendo participar da nossa igreja. Vem para cá também. Eu sou batizado, pastor, mas eu quero participar dessa igreja. Então vem para cá também. Eu quero ficar aqui, eu quero viver tudo que Deus está fazendo aqui. Pode vir aqui na frente. Fala, eu vou participar dessa igreja. Agora essa igreja é minha também. Então sai do seu lugar e vem para cá. Se tem alguém que quer viver essa experiência, conhecer a nossa igreja, vem aqui. Sim. Estou te esperando. Chegou alguém ali. Vem. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos fazer uma coisa, irmãos? Vamos orar. Márcia Dulce, está aceitando a Jesus? Que bom, Márcia. Que bom, nós estamos felizes com isso. Se tem mais alguém pela internet, se manifeste, que nós queremos orar, queremos te abençoar. Eita glória. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Feche os teus olhos. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou alguém que está assim desigrejado, está querendo viver uma outra experiência? Vem para cá. Quero orar por você. Perdão. Tem mais alguém? Talvez você pergunte, por que o pastor insiste assim? Porque é difícil. Pensa que é fácil você aceitar Jesus? Não. É uma guerra. O diabo talvez coloca na tua mente assim, vou deixar para um outro dia, não é agora. Vou pensar mais. Aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Você não vai aceitar uma igreja, você vai aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém que não fez ainda na sua vida a oração de confissão, estou convidando você, vem para cá para orar com a gente. Aproveita e pergunta, irmão, na pessoa que está do teu lado, você já aceitou a Jesus? Se ela não aceitou, fala, não é hoje não, irmão, é hoje. A gente nem sabe o que vai viver amanhã, então é hoje. Tem mais alguém? Tem alguém? Tem mais um. Se a gente fica assim, parado, por que eu tenho que insistir, né? Porque Deus tem mais um. Tem mais alguém? Enquanto vem essa. Que ela é sua, filha? É sua mãe? É sua mãe ou a mãe dela? Então é sua sogra. Eita glória. Sogra se converter é bênção, irmão. Tem mais alguém que quer vir entregar a vida para Jesus? Eu lembro do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi uma dificuldade, irmão. Não foi fácil, não. Olha que eu cresci no cristianismo e foi difícil. Imagina para você. É hoje o seu dia, não é amanhã. É agora. Tem mais alguém que quer vir aqui?
está lutando. Se você está sentindo esse incômodo, é porque é com você. Se você está assim, não sei se eu vou ou não vou, garanto para você, é com você que ele está te falando. Que é a sua hora. É a sua hora. Não sei se é alguém lá da galeria ou quem está aqui de baixo. Se você está nessa, não sei se vou ou não vou, é porque é você. É você. Posso orar sem você? Tinha mais alguém? Aleluia. Aleluia. Tem crente aí? Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Tem. Tem mais uma jovem. Glória a Deus. Tem um outro jovem. Aleluia. Abraça o jovem. Abraça o jovem. Aleluia. Tem mais outro jovem. Isso. Só Deus na causa. Tem mais alguém? Tem outro ali também. Tem crente aí, irmão? Tem crente aí? Vamos orar. Quem está recebendo Jesus como Salvador, eu vou fazer uma oração com você agora. Repete de coração. Se você quiser, repete de coração. Tá bom? Se você for repetir, repete de coração. Se você gostar, se essas são as suas palavras também. Amém? Tá tudo certo? Então ora comigo assim. Diga: Senhor Jesus, em nome de Jesus eu estou orando agora. E eu creio nesta oração. Hoje eu estou entregando a minha vida ao Senhor. A partir de hoje Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ninguém mais pode me salvar a não ser o Senhor Jesus, o único que pode me salvar. Perdoa os meus pecados, lava-me com Teu sangue, e eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu sou Tua, eu sou Teu. A partir de hoje sou Teu filho, Tua filha, e Pai, eu vou andar contigo agora. Eu deixo todas as minhas crenças para trás, porque a partir de hoje só Jesus Cristo é o meu Salvador. Ninguém mais e nada mais pode me salvar, só Jesus. Por isso eu creio que o Senhor está me recebendo agora, através desta oração, que de coração que eu estou fazendo. E eu oro pela fé, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quem fez essa oração agora? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem fez?